Hey guys, what's up? Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula completa aqui do canal. E na aula de hoje eu vou me basear em um trecho da série Two and a Half Men, em português Dois Homens e Meio, para explicar vários assuntos da língua inglesa para vocês. E o que é legal desse trecho da série que eu escolhi para vocês, eu vou mostrar para vocês já já, é que ele é na verdade muito simples. Tudo que eu vou mostrar para vocês aqui são coisas na verdade bem básicas. Só que o que vocês vão perceber é que talvez seja um pouquinho difícil de entender, porque eles falam muito rápido. Então, tudo que vocês têm que fazer é assistir a aula para vocês entenderem todos os detalhes e aí depois praticar bastante. Eu vou disponibilizar para vocês um material como sempre, então eu vou disponibilizar para vocês um PDF com a transcrição de todo o diálogo e aí eu vou disponibilizar para vocês dois áudios. Um áudio com as falas originais dos personagens e aí um outro áudio que eu mesmo gravei mais lentamente. Então tudo que vocês têm que fazer é praticar bastante para vocês conseguirem entender essas coisas que são bem simples, mas faladas por um falante nativo de inglês, ok? Então se você já for num nível mais intermediário, você já pode começar ouvindo direto o áudio falado pelos falantes nativos. Aí se você for um aluno mais iniciante, talvez esse áudio seja muito difícil. Nesse caso você pode começar praticando com o meu áudio mais lento, e aí uma vez que você consiga entender o meu áudio sem nenhum problema, aí você pode escutar o áudio dos falantes nativos, ok pessoal? Então, caso vocês sejam novos aqui no canal e não saibam como ter acesso ao material, no final da aula eu vou falar mais com vocês sobre isso, beleza? E aí, antes de eu começar a explicação, deixa eu só lembrar vocês de que, se vocês ainda não se inscreveram para o evento que vai acontecer aqui no canal, a Proficiency Week, o link da inscrição está aqui embaixo na descrição, é o primeiro link, ok? Então esse vai ser um evento muito especial, onde eu vou explicar para vocês como que vocês podem desenvolver a fala de vocês praticando sozinho, o listening e como que vocês podem trabalhar no ganho de vocabulário. Vão ser 3 aulas e a primeira vai ao ar no dia 14 de setembro. Então se vocês não querem ficar de fora, é só vocês fazerem a inscrição de vocês, ok? Então a inscrição é muito simples, é só vocês clicarem no link, aí vocês vão colocar o nome e o e-mail de vocês e clicar em cadastrar-se. Aí vocês vão receber um e-mail de confirmação, para vocês confirmarem que esse é o e-mail de vocês. Uma vez que vocês confirmem, vocês já estão cadastrados e vocês não vão ficar de fora. Beleza, pessoal? Então, dito isso, vamos começar. Eu vou primeiro mostrar a cena da série que eu escolhi e aí depois eu volto com a explicação. Beleza? You drink milk? Just with cereal. Okay. Not that milk. That milk. What's the difference? That's Dairy Farm. We drink Dairy Barn. Fine. Happy? Why would I be happy? It's just milk. Cute. Keep it up, you'll be on one of the cartons. Okay, cereal. We got Lucky Charms, Cocoa Puffs, Frosted Flakes, Maple Loops. I want Maple Lips. It's got oats and corn and wheat. It's the sweetest breakfast treat. It's Maple-licious. You know who wrote that song? Your Uncle Charlie wrote that. No lie. Kid, if I was gonna lie, I'd say I wrote Stairway to Heaven, not the Maple Loops song. You two are really good together. Thank you. So does your wife sing too? Oh, no, I'm not married. What a shame. Wow. You're even better than a dog. Então, pessoal, logo aqui no início do diálogo, o primeiro personagem pergunta: You drink milk? Então, se a gente fosse seguir a gramática aqui, na verdade a gente teria que perguntar Do you drink milk? Né? Porque ele está fazendo uma pergunta, você tem que colocar esse do. Só que os falantes nativos falam muito rápido, então eles acabam deixando de fora, ok? Ele deixa o do fora e começa direto no you. Só que você consegue entender pela entonação dele e pelo contexto que essa é uma pergunta, ok? Então, drink seria beber e o milk seria leite. Então, you drink milk? Você bebe leite. Ok? Na verdade, ele utilizou a mesma estrutura que a gente utilizaria no português, né? Ele deixou o auxiliar fora. Mas isso é, na verdade, bem comum, beleza? Então, aí o próximo personagem responde: Just with cereal. Então, o cereal é bem parecido com o português, só a pronúncia que muda, né? Cereal, cereal,
ok? E aí, just with cereal é só com cereal. Então, no caso, ele só toma leite com o cereal. E daí ele responde, ok. Então, aí ele pega a caixinha de leite e a criança fala, not that milk. Então, isso literalmente seria não aquele leite. Só que talvez em português aqui a gente falaria não esse leite, né? Só que em inglês eles levam mais ao pé da letra, eu acredito. Porque a ideia do this, que seria o esse, isso ou essa, seria quando algo está perto de você. Quando algo está longe, você já vai usar o that. Aí em português, às vezes coisas que estão longe da gente, a gente usa o this. Mas em inglês é levado mais ao pé da letra, tá? Você vai ver que o that, ele é bem utilizado em situações que a gente utilizaria o esse em português, ok? Mas o that literalmente é aquele, algo que está longe de vocês, ok? Aquele, aquilo ou aquela, porque no inglês a gente não vai ter a diferença de gênero aqui, beleza? Então, not that milk, então não aquele leite. E aí ele aponta that milk, aquele leite, né? Apontando para outro leite. E daí ele pergunta, what's the difference? What's the difference? Qual a diferença? Bem simples, né? E aí a criança fala, that is dairy farm, we drink dairy barn. Então, aqui o dairy seria todos aqueles produtos que vêm do leite. Sabe aqueles derivados do leite? Então isso em inglês é chamado de dairy, ok? Aí farm seria literalmente fazenda e barn, celeiro. Então aqui eu não sei se ele está falando da marca do leite ou do tipo do leite, se ele quer dizer que é o leite produzido na fazenda e o leite produzido no celeiro, ou se é só a marca do leite. Mas de qualquer maneira ele fala, that's dairy farm. We drink, que seria nós bebemos, we drink dairy barn, ok? Mas então farm, fazenda e barn, celeiro. E daí dairy, todos aqueles produtos que são derivados do leite. Então, aí o próximo personagem, ele troca a caixinha do leite e fala fine, que seria muito parecido com o certo, né? Tipo, certo, né? E aí ele pergunta happy. Então aqui seria mais um exemplo daquelas contrações, né? Porque se fosse a pergunta correta seria are you happy? Mas ele só fala happy, né? Que seria feliz, né? Contente. Essa seria a ideia. E daí a criança pergunta, why would I be happy? Então, esse would eu já expliquei para vocês algumas vezes aqui no canal, porque é muito comum. Ele sempre coloca aquela ideia imaginária no verbo. Sabe que você tem, por exemplo, o verbo estudar. Então, eu estudo, I study. Aí quando você vai falar eu estudaria, você consegue perceber essa ideia imaginária? Eu estudaria? Então você só coloca o would, é muito simples no inglês. Então você vai falar, por exemplo, eu trabalharia. Você só coloca o would, I would work. Então aqui, eu estaria feliz. O estar seria o be, né? Então, I would be happy, eu estaria feliz. Só que aqui ele está fazendo uma pergunta. Então, quando você tem uma pergunta em inglês, normalmente você inverte, né? Então aqui a gente já viu 2 vezes que um dos personagens omitiu essa inversão, né? Ele só omite, mas o normal do inglês é você inverter. A maneira correta é você fazer essa inversão. E é o que ele faz aqui. Então, why would I be happy? Porque eu estaria feliz, tá? Mas aí ele faz essa inversão porque é uma pergunta. Se fosse uma afirmação, ele só falaria I would be happy, eu estaria feliz, ok? Então why seria o porquê. Então why would I be happy? Porque eu estaria feliz. E daí ele complementa it's just milk, é só leite, ok? Então aí o próximo personagem responde ele e fala cute. Então cute seria literalmente fofo, tá? Imagine que tem uma criança que é fofa e você fala cute. Tá? E daí ele usa um phrasal verb, keep it up. Então, keep it up and you'll be on one of the cartoons. Então, keep it up vai ser algo do tipo continue isso ou continue com isso. O it está representando o objeto da frase, que seria o quê? Aquilo que ele está fazendo, continue isso que você está fazendo ou continue esse comportamento. Essa vai ser a ideia, continue isso, tá? Então, keep it up. And you will be on one of the cartoons. Então, aqui agora ele já usou o futuro, tá? O will vai representar o futuro. Então, como eu falei para vocês, o be vai ser o estar. Ele pode ser o ser, mas nesse contexto vai ser o estar novamente. O will coloca no futuro, tá? Então, you will be, você vai estar ou você estará, ok? Então, para todo verbo que você quiser colocar no futuro, é só você usar will. Então, por exemplo, você quer dizer que você vai estudar. I will study. Você vai trabalhar. I will work, ok? Então, essa parte do inglês é muito fácil, na verdade, porque você só trabalha com os auxiliares, né? Então, eu estudo. I study. Eu estudaria. I would study. Eu vou estudar. I will study. Você só trabalha com os auxiliares, fica bem fácil até. Então, you will be, você vai estar
on one of the cartons. Então, o carton, ele vai ser aquela caixinha do leite, tá? A gente tem no inglês a palavra box para caixa, mas quando você estiver falando de uma caixinha de leite ou talvez uma caixinha de suco também, você vai chamar de carton, tá? Então, you will be on one of the cartons. Você vai estar em uma das caixinhas. Isso é literalmente o que ele falou, tá? O on é quando você está em cima de alguma coisa com o contato. Então, você vai estar em uma das caixinhas. Literalmente ele falou isso, mas provavelmente o que ele quiser é que ele vai jogar ele dentro do carrinho, algo nesse sentido, né? Se ele continuar com esse comportamento, ele vai terminar dentro do carrinho. Essa vai ser a ideia, tá? Mas claro que seria só uma brincadeira nesse caso aqui, ok? Então, keep it up and you'll be on one of the cartons. Aí, ok, cereal. Aqui, na verdade, eles já passaram para outra cena, né? Eles passam pelo corredor dele e falam, ok, cereal. Então, agora, ok, cereal, né? Cereal. E daí, aqui ele fala o nome de várias marcas, tá? E aqui ele usa algo muito interessante que é o got. Então, ele fala, we got Lucky Charms. Então, aqui, na verdade, a gente vai ter um pequeno problema. Porque o got, ele é a forma no passado do get, certo? Só que aqui, na verdade, ele não está se referindo a algo que aconteceu no passado. E isso eu sei que é algo que pode ser um pouco desafiador para as pessoas que estão começando a aprender inglês agora, mas não se preocupe que, com o tempo, se você continuar estudando, você vai se acostumar a entender o get pelo contexto, tá? Se esse for um assunto difícil para vocês, eu já fiz uma aula completa sobre o get aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês podem assistir. Nessa aula eu explico 6 situações diferentes em que vocês podem utilizar o verbo get. 6 das mais principais. Só que nessa aula eu não expliquei essa situação que eu vou explicar agora, porque na verdade essa situação eu já tinha explicado em um vídeo individual que eu fiz mais no passado, ok? Mas essa aula não vai ser necessário vocês assistirem, porque eu vou explicar para vocês agora esse significado do got. Então, o que acontece é que vocês podem utilizar o got com essa forma no passado para dizer que vocês têm alguma coisa. Na verdade, essa seria a contração do I have got. Só que, na verdade, o mais comum vai ser você utilizar o I've got, contraído, ou até deixar o have fora e falar I got, ok? E é o que ele fez aqui. Ao invés de ele falar we have got, ele deixa o have fora e fala we got, ok? Só que daí é claro, isso poderia ter outros significados, aqui vai depender do contexto. Então, por exemplo, imagina que você quer dizer que você tem muito dinheiro. Você pode falar I have a lot of money, que seria o jeito mais comum, né? O jeito padrão de falar com o have. Mas você pode falar também I've got a lot of money ou I got a lot of money. E é claro que isso pode significar, por exemplo, que você conseguiu muito dinheiro, né? I got a lot of money, que você conseguiu. Pode ser esse o significado. Então aqui somente o contexto vai te dizer qual que é o significado. Então, quando ele fala, por exemplo, we got Lucky Charms. Lucky Charms seria a marca do cereal. Então ele poderia estar dizendo que ele conseguiu aquilo, que ele ganhou esse cereal, ou até mesmo que ele comprou. Ele poderia. Só que o contexto aqui é claro que não foi isso que aconteceu, né? Ele chega no corredor de cereal e oferece o cereal para a criança. Então aqui ele está dizendo quais que seriam as opções. Então pelo contexto você consegue entender o que ele está querendo dizer. Mas somente o contexto vai te dizer isso, porque ele pode ter vários significados, ok? Então, eu espero que isso tenha ficado claro, mas como sempre, se vocês tiverem dúvidas a respeito desse assunto, é só vocês deixarem nos comentários que eu vou tentar esclarecer as dúvidas de vocês da melhor maneira possível, beleza? Então, aí ele fala, we got Lucky Charms, Cocoa Puffs, Frosted Flakes and Maple Loops. Então aqui essas seriam todas marcas de cereais e eu pesquisei antes da aula e parece que todas elas são reais com exceção do Maple Loops. Parece que o Maple Loops eles criaram para fazer a série, mas todas as outras, pelo que eu pesquisei, parece que são marcas reais de cereais, tá? Então Lucky Charms, Cocoa Puffs e Frosted Flakes. Se vocês forem para os Estados Unidos, talvez vocês vejam essas marcas, beleza? Mas aí o Maple Loops vai ser uma marca que eles criaram para fazer a série. Então, ele oferece todas essas marcas e aí a criança fala I want Maple Loops. Então, I want, eu quero, ok? E daí ele canta a musiquinha It's got oats and corns and wheat. Então, aqui é interessante porque ele usa a mesma estrutura que o outro personagem tinha usado anteriormente. Só que agora ele não deixa o has fora, né? Então, It's got, ele é na verdade a contração do it has got. E aqui tem o mesmo significado, aquela ideia do tem, né? Então, o it seria o cereal, o Maple Loops. Então, ele tem. Oats, que seria aveia. Então, o cereal tem aveia. Corn seria milho e wheat seria trigo. Então, o cereal tem aveia, milho e trigo, tá? Essa seria a musiquinha. E daí ele fala,
It's the sweetest breakfast treat. Então, o sweetest seria o superlativo, algo que eu também já expliquei algumas vezes aqui no canal. Então, o que acontece é que a gente tem o sweet. Sweet seria doce. Quando você coloca esse EST no final do adjetivo, você vai ter o quê? O mais doce, né? Então, the sweetest. Só que um detalhe aqui é que você vai usar o EST porque você tem um adjetivo curto. Se fosse um adjetivo longo, você utilizaria o the most, tá? Então, aqui vai depender do tamanho do adjetivo. Digamos que você tem o adjetivo expensive, que seria caro. Imagina que ele quisesse falar que o cereal é o mais caro. Aí, ele não falaria expensivest, não. Ele falaria the most expensive, tá? The most expensive. Aí quando o adjetivo for curto, ele usa o EST, beleza? Então, isso seria para quando você for falar que algo é o mais de todo, então o mais caro, o mais doce, nesse sentido, beleza? Então, it's the sweetest é o mais doce. Breakfast, café da manhã. E o treat aqui, na minha opinião, é um pouquinho difícil de traduzir, mas nesse contexto ele vai ser, na verdade, uma comida boa que você dá para alguém, sabe? Algo que aquela pessoa gosta, algo especial, e você dá aquilo para a pessoa, tá? Esse no substantivo. Quando você usa o verbo to treat, aí vai ser tratar mesmo. Mas quando é o substantivo, seria um trato, mas eu acredito que isso fica um pouco difícil de ser entendido, né? Um trato. Então vai ser essa ideia, quando você dá uma comida especial para a pessoa. Então, it's the sweetest breakfast treat. Então, é o mais doce, daí esse trato para o café da manhã. Essa seria a ideia, ok? Então, espero que vocês tenham conseguido entender. É um pouco difícil, às vezes, de traduzir palavra por palavra, porque tem palavras que a gente não tem um equivalente exato para o português, que é o caso do treat, né? O treat eu não conheço nenhum equivalente perfeito para o português, mas não é um problema, é só vocês tentarem entender diretamente em inglês. E aí, evitar a tradução, né? Vocês podem aprender diretamente em inglês, como eu aprendi. Por exemplo, eu não sei a palavra em português, mas não é um problema, ok? Então, it's the sweetest breakfast treat. Aí, it's maple, maple, Maplelicious. Então, maple, ali na verdade o maple tem um significado, aqui seria só o nome do cereal, mas o maple é o tipo de uma árvore, tá? Uma outra árvore que eu não sei o nome em português. Mas, inclusive, é bem interessante que essa árvore, eles possuem mais na parte do norte, no hemisfério norte do planeta, e a folha dessa árvore tá na bandeira do Canadá. Se você pegar aquela folhinha vermelha da bandeira do Canadá, é na verdade a folha dessa árvore, tá? Tem uma curiosidade para vocês. Mas em português eu não saberia dizer como que é o maple, mas é um tipo de uma árvore. Então, aí ele fala maple, mas aqui ele está se referindo ao cereal, não à árvore, e ele fala Maplelicious. Então aqui na verdade é uma combinação, provavelmente da palavra delicious, que seria delicioso, delicious. Então ele pega maple e coloca esse licious, tá? Então aqui ele fez uma junção, provavelmente ele está se referindo à palavra delicious, ok? Então essa seria a musiquinha. E daí o outro personagem pergunta, you know who wrote that song? Então aqui novamente, se ele fosse seguir a gramática, ele falaria do you know who wrote that song? Mas aqui ele fala rápido, então ele deixa o do fora novamente. You know who wrote that song, ok? Então você sabe quem, o who vai ser o quem. O wrote that song, aqui o wrote vai estar no passado, ele vai ser o passado do verbo write, que é um verbo irregular. Lembrando que para verbos regulares, você acrescenta o ed. Então, por exemplo, I studied, I worked, vai ser eu estudei, eu trabalhei. Mas aqui eu escrevi, né, que vai ser um verbo irregular, você usa o wrote. Se vocês tiverem dúvidas a respeito desse assunto, eu vou deixar um link aqui na descrição de uma aula completa que eu também já fiz a respeito do passado, tá? Então lá eu explico todos esses detalhes. Mas aqui vai ser então o write no passado. Então, who wrote that song? Quem escreveu essa música, né? Você sabe quem que escreveu essa música? You know who wrote that song, ok? E aí ele fala, your uncle Charlie wrote that. Então, your uncle vai ser o seu tio, uncle, tio. Charlie é o nome dele, wrote that. Então, o teu uncle, o teu tio Charlie escreveu isso. Então, your uncle Charlie wrote that. E aí, a criança fala, no lie. Então, no lie é literalmente sem mentira, tá? Então, o lie ele pode ser uma mentira, o substantivo, ou pode ser o verbo to lie, que vai ser mentir, tá? Então, no lie, sem mentira. Essa vai ser a ideia. E daí aqui ele fala algo que talvez seja a única estrutura que é um pouquinho mais complexa em todo esse diálogo. Então, ele é um diálogo longo, mas um diálogo bem simples. Talvez essa seja a única estrutura que seja um pouquinho difícil, que seria o quê? Kid, if I was gonna lie, I'd say I wrote Stairway to Heaven, not the Maple Loop Song.
Então aqui, o kid vai ser criança. No inglês você pode usar o child ou o kid para falar criança. E daí aqui que vem a estrutura difícil, que é o if I was gonna lie. Por que eu considero isso um pouco difícil para as pessoas que estão aprendendo? Porque aqui é uma estrutura que é um pouco diferente do português. Porque na verdade em português a gente vai ter uma conjugação verbal que a gente não tem no inglês. Então em português isso seria se eu fosse mentir, né? Se eu fosse mentir. Só que esse fosse não existe no inglês é mais simples. Então, sempre que você tiver esse se, e aí você for supor alguma coisa, né? Por exemplo, se eu estudasse, se eu trabalhasse, aqui no caso, se eu fosse mentir, então tudo que você vai fazer é utilizar o passado em inglês, tá? Então aqui ele fala se eu fosse, if I was. Talvez esse seja um exemplo difícil, mas para as outras situações fica mais fácil. Por que fica difícil com a situação do fosse? Porque normalmente nós falantes nativos nem paramos para pensar na nossa própria língua e a gente não sabe o que é essa palavra. Mas na verdade o fosse, ele é uma versão do verbo ser, né? Por exemplo, eu sou, se eu fosse. Só que aqui é um pouco difícil, mas para as outras situações fica mais fácil, tá? Então, por exemplo, eu trabalho, se eu trabalhasse. Bem mais fácil, né? Trabalho, trabalhasse. Então, estudo, estudasse. Mais simples. O problema é quando você usa o verbo to be mesmo, porque daí a gente tem o eu sou, se eu fosse. Mas então, aqui vai ser uma situação específica que você vai ter que memorizar. E aí, quando você for fazer essa suposição, então, tudo que você faz é colocar no passado, tá? Então, por exemplo, se você fosse falar se eu estudasse, em inglês, if I studied. Se eu trabalhasse, if I worked. Se eu brincasse, if I played. Beleza? Então aqui até que é bem simples, né? Vocês só precisam lembrar desse padrão, praticar, é claro, e vai ficar fácil. Só que aqui na frase dele, vocês vão ter mais um detalhe ainda, porque ele não falou assim, se eu mentisse, né? If I lied. Não, ele falou se eu fosse mentir, né? E por isso que a frase fica mais complicada. Então o que acontece é que aqui ele pegou, na verdade, uma estrutura que seria o futuro, I'm gonna lie, e utilizou essa suposição. Então, a frase normal dele seria I'm gonna lie, que seria a contração do I'm going to lie. Essa nada mais seria do que uma maneira de expressar o futuro em inglês. Então, você quer falar, por exemplo, eu vou estudar. I'm gonna study, I'm going to study. O gonna é só a contração do going to, tá? Então, I'm gonna work, I'm going to work. Eu vou trabalhar. Aí ele pega essa ideia do eu vou fazer alguma coisa, só que ele faz a suposição. Então o que ele pega? Ele pega o verbo to be, que é o I'm gonna lie. Você vê que você tem esse verbo to be? Então ele pega esse verbo to be, como ele está fazendo a suposição, ele coloca no passado. E daí que ele chega na frase if I was gonna lie. Ok? Então é claro que quando você vai analisar todos esses detalhes, fica bem difícil, mas o que você tem que fazer é tentar memorizar esses detalhes que eu falei agora e vai ficar difícil para você conseguir aplicar isso quando você for falar, né? Você simplesmente pegar esses detalhes e aplicar na prática. Só que o que vai acontecer é que você vai ver essa estrutura mais vezes, porque é algo que os falantes nativos falam. Aí quando você vê essa estrutura novamente, você vai lembrar dos detalhes que eu expliquei para vocês aqui. E aí aos poucos você vai se acostumar com isso e com o tempo você vai chegar ao ponto de falar dessa maneira, tá? Mas tente lembrar desses detalhes que eu falei para vocês agora. Então, sempre que você tiver essa suposição, você pega e coloca no passado, né? Então, se eu brincasse, if I played. Se eu estudasse, if I studied. E daí aqui ele está fazendo a suposição de algo que ele faria, né? Então, se fosse a frase afirmativa, ele diria I'm gonna lie. Agora ele falou if I was gonna lie. Ok? Então, é algo bem complicado, eu espero que tenha ficado claro, mas se vocês tiverem qualquer pergunta, deixem nos comentários, tá? Eu vou tentar auxiliar vocês da melhor maneira possível, claro, caso essa explicação não tenha ficado claro. Ok, pessoal? Então aqui, a primeira frase, então ele tem if I was gonna lie. Lembrando que o verbo lie aqui vai ser mentir, né? Que eu acabei de falar, então. No lie, sem mentira, agora o verbo to lie vai ser mentir. Então, se eu fosse mentir, if I was gonna lie, I'd say I wrote. Então aqui na verdade é bem simples, ele só pegou aquele would que eu já expliquei para vocês no início da aula e ele contraiu. Então, I would say, I'd say. É só a contração, tá? Então o que seria? Aquela ideia imaginária. Então, eu diria, né? Então, eu digo, I say. Eu diria, I would say. Então, I'd say, I wrote. Então, novamente, eu escrevi. Então, eu diria que eu escrevi. I'd say I wrote.
Stairway to Heaven, que seria o nome de uma música bem famosa, talvez vocês até conheçam, né? Então, Stairway to Heaven. Stairway seria literalmente escadarias, tá? O nome dessa música seria Escadarias para o Paraíso. Heaven, Paraíso. Então, uma música bem famosa. Então, I'd say I wrote Stairway to Heaven, not the Maple Loop Song. Então, não a música do Maple Loops. Então, se ele fosse mentir, ele diria que ele escreveu aquela música famosa, não a música do Maple Loops, beleza? Então, essa eu acredito que seria a única frase um pouco complexa desse diálogo, mas eu espero que tenha ficado claro, ok? Então, qualquer pergunta, só vocês deixarem nos comentários. E aí, eles continuam o diálogo e uma outra personagem fala: You two are really good together. Então aqui bem simples, né? Então, you two, vocês dois, are really good together, são muito bons, literalmente isso, together, juntos. Então, vocês dois são muito bons juntos. E aí ele fala, thank you, que seria obrigado. E daí a personagem pergunta novamente, so, does your wife sing too? Então agora ela já seguiu a parte da gramática, você vê que ela usou o auxiliar, então, does your wife sing? Your wife seria esposa, e aí o sing seria cantar. Então, does your wife sing? Então, a sua esposa canta. Essa seria a ideia, ok? Lembrando que você vai usar o auxiliar does para o he, o she e o it, tá? Para a terceira pessoa do singular. Então, a sua esposa seria o equivalente para o quê? Para ela, para o she, né? Então, aí ela usa o does, o auxiliar does, ok? Então, o so seria então. Então, a sua esposa canta também. Esse to com os dois os vai ser o também, beleza? Então, aí ele responde, no, I'm not married. Então, eu não sou casado. I'm not married. O married vai ser casado. E aí ela usa uma expressãozinha que é o what a shame. What a shame. Que seria literalmente que pena, sabe? Você vê alguma coisa e você fala que pena. What a shame, beleza? Então a palavra shame sozinha tem um significado de vergonha, mas não é esse o significado, sabe? Vai ser o what a shame, que pena, uma expressão. E daí ele termina o diálogo falando You're even better than a dog. Agora falando para a criança novamente, né? Então, vamos primeiro deixar o even fora, que essa é uma palavrinha até um pouco complicado. Então, you are better than a dog vai ser você é melhor do que um cachorro. Então, better, melhor, than, do que. Você sempre usa o than quando você está comparando as coisas, sabe? Ah, isso é melhor do que aquilo. Esse do que vai ser o than. Então você é melhor do que um cachorro, a dog. E daí qual que seria o significado do even? Então, o papel do even numa frase é sempre colocar ênfase, tá? Em frases afirmativas, as principais traduções do even vai ser ainda e até. Então, a ideia aqui é o quê? Que o cachorro já é bom, né? Mas ele é ainda melhor do que um cachorro. Faz sentido ele estar colocando essa ênfase. O cachorro é bom, mas ele é ainda melhor do que o cachorro. Beleza? Então, sempre que você quer colocar essa ênfase, você pode usar o even. Por exemplo, imagine que eu quero dizer que na minha cidade é frio. Eu posso falar, it's cold in my city. Agora, imagine que eu quero falar que na minha cidade é frio até no inverno, por exemplo, ou melhor, até no verão. No inverno é frio mesmo. Então, eu falaria, even in the summer, it's cold in my city. Então, even in the summer é até no verão. Você vê que eu estou colocando essa ênfase? Então, eu poderia falar, in the summer, it's cold in my city. Mas daí eu não tenho a ênfase, né? Eu estou dizendo que no verão é frio na minha cidade. Mas agora, even in the summer, it's cold in my city é até no verão. Faz sentido? Ou, por exemplo, eu explico alguma coisa e eu falo, even a child can understand that. Então, eu poderia falar, a child can understand that. Então, eu estou dizendo que uma criança pode entender isso. Quando eu coloco even a child, é até uma criança. Beleza? Então, você percebe que é quando eu estou colocando ênfase em alguma coisa. Só que tome cuidado, porque tanto o até quanto o ainda podem ter outras traduções. Só que aqui é fácil se vocês prestarem atenção no significado, porque o significado é completamente diferente. Veja bem, quando eu falo, por exemplo, eu ainda estou estudando. Então, por exemplo, você percebe que esse ainda não está colocando ênfase? Eu só estou dizendo que algo ainda está acontecendo, que algo não acabou. Então, esse ainda já vai ser o still, né? I am still studying. Eu ainda estou estudando. É algo que ainda não acabou. Não tem ênfase aqui. Eu só estou dizendo que isso não acabou. Agora, por exemplo, se eu falar I didn't buy a car yet. I didn't buy a car yet. Aqui eu já estou dizendo que eu não comprei um carro ainda. Então, esse ainda também não é o de ênfase. Esse ainda é de algo que ainda não aconteceu. E aí, o even
que vai ser o ainda da ênfase. Eu sei que talvez seja um pouco difícil para memorizar isso, mas se vocês prestarem atenção, a diferença é bem grande, tá? Então, o still vai ser o ainda de quando algo ainda está acontecendo. O yet vai ser o ainda de quando algo ainda não aconteceu. Já o even vai ser o ainda da ênfase, né? Ele é ainda melhor do que um cachorro. O cachorro é bom, mas ele é ainda melhor. Beleza? Então, pessoal, isso é algo confuso, mas eu acredito que na parte da memorização, se vocês prestarem atenção no significado, a diferença é bem clara. Beleza? Então, you're even better than a dog. Você é ainda melhor do que um cachorro, ok? Então, pessoal, foi um diálogo bem longo e sim, a gente teve algumas partes um pouco complicadas, como por exemplo, aquela frase com with, que eu expliquei para vocês agora. Talvez aqui a palavra even seja um pouco difícil, mas vocês percebem que, no geral, tudo é muito simples e alunos intermediários já seriam capazes de ler esse texto e entender praticamente tudo. Então, tudo o que vocês têm que fazer agora é praticar, para vocês serem capazes de entender isso quando um falante nativo falar. E para isso eu vou disponibilizar todo o material para vocês. Então, aqueles alunos que já me acompanham aqui provavelmente já receberam o material, talvez vocês já tenham até acessado ele. E aí, para as pessoas novas, o meu e-mail vai estar aqui na descrição. É só vocês me mandarem um e-mail solicitando esse material, que assim que eu ver o e-mail de vocês, eu vou enviar ele, ok? Então eu sei que vocês vão ter esse pequeno trabalho para ter o acesso ao material, mas é só a primeira vez. Aí depois disso eu vou salvar o e-mail de vocês, e aí sempre que eu tiver uma aula nova com o material, eu vou enviar o material para vocês. Aí se vocês tiverem interesse, vocês acessam a aula, acessam o material. Se vocês não tiverem, vocês só ignoram, ok? Então agora vocês vão ter esse pequeno material, mas é só a primeira vez. Aí os outros alunos, esses não precisam se preocupar, porque eu vou mandar o material para eles automaticamente, ok? E é muito importante que vocês pratiquem, porque como eu já falei, todo esse diálogo aqui é muito simples. O difícil é entender quando um falante nativo fala. E essa compreensão só vai vir com a prática. Então é muito importante que vocês escutem isso várias e várias vezes, até vocês conseguirem entender palavra por palavra o que eles estão dizendo. Beleza, pessoal? Então, eu acredito que seria isso, eu espero que tudo tenha ficado muito claro. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu vou tentar auxiliar vocês da melhor maneira possível. E também, se vocês tiverem alguma dúvida sobre outros assuntos, sugestões de aulas, deixem nos comentários também, ok? Por exemplo, na próxima sexta-feira eu pretendo publicar uma aula sobre a diferença do will e do going to. Então essa foi uma sugestão de uma aluna aqui do canal. Então se vocês tiverem outras sugestões, é só vocês deixarem nos comentários que na medida do possível eu posso fazer essas aulas para ajudar vocês. Beleza, pessoal? Então, eu acredito que seria isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like, isso me motiva muito a continuar com esse trabalho aqui no YouTube. Se vocês forem novos, não se esqueçam de se inscrever no canal para vocês acompanharem todo o conteúdo que eu coloco aqui. E vejo vocês na próxima aula. See you guys!